Nono dia. A vida na graça. Nossa Senhora foi chamada pelo anjo Gabriel plena de graça. Lucas 1:28. E nós sabemos que plena de graça quer dizer plena de Deus. Também dizemos de nós mesmos: estou em graça de Deus, ou estou sem a graça de Deus. Ou seja, tenho Deus na alma ou tenho Satanás. Quem não está comigo está contra mim. Mateus 12:30. O que é a graça, então? É a vida divina da alma. Quando uma alma está em graça de Deus, participa da natureza divina. 2 Pedro 1:4. Não se torna Deus, mas é unida, é cheia, é imensa em Deus, como uma esponja imersa na água e fica cheia de água. Já estes poucos pensamentos podem chegar a nos fazer entender a preciosidade sem fim que possui a alma do cristão em graças de Deus. Tinha certamente razão o Papa São Leão Magno de exclamar: reconhece, ó cristão, a tua dignidade e, participando da natureza divina, livre-te de destruir com atos indignos a tua grandeza. A alma e o cão. Um dia, o santo cura d'Ars passava, como sempre, entre duas filas de gente para ir à igreja. Improvisadamente, parou perto de um caçador que tinha a espingarda pendurada no pescoço e, ao lado, o seu lindo cão de caça. O santo se inclinou a acariciar o cão, dizendo: que magnífico cão! Depois, fixou por alguns instantes o caçador, dizendo: Senhor, seria desejável que a sua alma fosse bela como o seu cão. Mas como se perde a graça de Deus? Se perde com o pecado mortal. A alma na graça de Deus é semelhante a uma lâmpada elétrica acesa. Com o pecado mortal, a alma se torna semelhante a uma lâmpada queimada. Não dá mais luz, não serve para mais nada. Mas a graça de Deus se pode recuperar enquanto se é vivo, com o arrependimento e com a confissão sacramental. E é nosso interesse não demorar a recuperá-la, porque cada momento vivido em pecado mortal é um momento de ser filhos das trevas, 1 Tessalonicenses 5:5, ao invés de ser filhos da luz, Efésios 5:8. Compreendem tudo isso os cristãos? Ou talvez muitos nem se preocupam quase nada de encontrar-se em desgraça de Deus e continuam a viver entre um pecado mortal e outro? Humanidade sem graça. Infelizmente, nos basta somente dar um olhar sobre a humanidade para saber se a maior parte vive na graça de Deus. Devemos realisticamente admitir que o rei das trevas, Lucas 22:53, o príncipe deste mundo, João 12:31, acaba com a vida de graça dos homens. Hoje, o pecado mortal não é somente um fato singular, mas é um fenômeno de massa, de costume dos povos. Hoje é costume, em escala mundial, ler imprensa pornográfica, ver filmes bestiais, frequentar praias e lugares escandalosos, seguir as modas indecentes, usar a pílula e os métodos anticoncepcionais, ter relações extraconjugais e pré-matrimoniais, divorciar, abortar, renegar a fé, professar o ateísmo, falar blasfêmias, sem falar das subversões, violências e furtos sempre mais colossais. Pobre mundo! Talvez nunca com tanta evidência se tenha achado tão sob o maligno. 1 João 5:19. E Jesus Cristo sacrificou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos arrancar deste mundo perverso. Gálatas 1:2. A Mãe da Graça. Nós cristãos devemos ficar santamente orgulhosos de ser filhos de Deus e de Maria, irmãos de Jesus Cristo, templos do Espírito Santo, herdeiros do paraíso. É verdade que Jesus veio para que os homens tenham a vida e a tenham em abundância. João 10:10. E todas estas divinas riquezas nos são dadas com o santo batismo, que por isso é bom administrar o mais cedo possível ao recém-nascido. Santo Inácio Mártir se chamava a si mesmo com orgulho Teóforo, ou seja,
portador de Deus. E todos os santos glorificaram e levaram Deus no próprio corpo. 1 Coríntios 6:20, cultivando a vida da graça com imenso cuidado. Mas quem é a mãe da divina graça? O sabemos, é Nossa Senhora. É ela que nos gera a vida divina. São Leão afirma que cada fonte batismal é o seio virginal de Maria. Dela vem até nós a graça da regeneração, que é indispensável a quem pecou mortalmente e que transformou tantos pecadores em santos. Lembremos, por exemplo, São João de Deus, jovem solteiro que passava de um trabalho a outro sem nunca tomar juízo. Nossa Senhora o livrou milagrosamente de um grave perigo, aparecendo-lhe e chamando-o à conversão. Um dia tu me amavas, lhe disse. Torna a me amar e a me ter devoção. Converte-te a Deus. O jovem fez isso seriamente e se santificou. Vamos nós também fazer isso seriamente? Para fazê-lo seriamente, rompamos energicamente com os nossos pecados. Como é possível que nos deixemos seduzir por um mundo em que tudo é concupiscência? 1 João 2:15-17. A experiência de todos os convertidos confirma plenamente esta triste realidade do mundo sem a graça, todo engano e pecado. Sobretudo, os grandes convertidos nos asseguram que a vida não tem sentido se não é vivida para Deus e para a eternidade. Lembremos a experiência de uma grande artista, Maria Fenoglio, cujo nome artístico era Eva Lavalier, que decidiu se suicidar justamente quando tinha chegado ao ápice da glória e da fama mundana. Foi salva a tempo, por misericórdia de Deus, e foi iluminada pela graça. Então, compreendeu finalmente quais são os verdadeiros valores da vida. Renegou a sua vida mundana, abandonou o teatro e iniciou uma vida de sacrifício, sempre mais rica de graças e de virtudes. Escrevia no seu diário: o meu ideal, Jesus. A minha ocupação preferida, a oração. O meu esporte preferido, estar ajoelhada. O meu perfume mais caro, o incenso. A minha joia mais preciosa, o rosário. Votos. Fazer um ato de grande arrependimento por todas as vezes que perdemos a graça de Deus. Repetir a miúde a invocação: Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Empenhar-se em evitar toda ocasião perigosa que possa fazer-lhe perder a graça de Deus. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.